Boa noite, irmãos. Eu queria, nessa noite, tratar de um assunto que tem muito a ver com aquilo que nós estudamos no dia de hoje pela manhã. Creio que as classes falaram sobre o perdão, né? O servo como um perdoador. Eu queria falar sobre conflitos. Um passo antes do perdão, né? O que infelizmente acontece antes do perdão são os conflitos. Eu queria convidá-los a lermos em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, apenas 3 versículos, dos versículos 2 até 4. Filipenses 4, de 2 a 4. Muito bem, diz assim a palavra. Rogo a Evódia, rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse texto fala de um conflito que existe entre duas irmãs lá na igreja em Filipenses. E mostra exatamente o resultado. Aqui não se sabe exatamente o motivo, mas o fato é que elas estavam em conflito. E Paulo aqui, ele usa uma palavra bastante forte no começo do versículo. Ele fala rogo. Rogo é muito mais do que pedir. Esse rogo significa um pedido insistente, é quase que um clamor, para que alguns ajudassem essas irmãs a estarem novamente juntas, que pensassem concordemente no Senhor. Mas falando sobre conflitos de uma maneira geral, o que nós podemos dizer de início é que o conflito maior que nós conhecemos, ele já foi resolvido, que é o conflito entre o homem e Deus, do homem pecador por causa do seu pecado separado de Deus, do homem afastado de Deus. E o nosso Deus, ele prepara um caminho de salvação através do Senhor Jesus. E esse conflito, obviamente, culpa totalmente nossa. Deus não tem parte nisso. Ele teve parte, sem dúvida, na solução desse conflito, mas não na causa dele. E se nós queremos olhar para um modelo de como um conflito deve ser resolvido, e a palavra de Deus mesmo nos fala, quando fala do perdão, fala que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Sem dúvida o modelo é um modelo que o próprio Senhor Jesus mostrou ali. Mas eu quero pensar no conflito nosso primeiro, entre nós. E eu quero pensar em 3 coisas. Quais são as causas de um conflito, por que eles acontecem, né? Depois pensar nas consequências. Quais são as consequências, uma vez que pessoas estão em conflito, o que acontece, né? Qual é a consequência disso? E depois falar da solução que a palavra de Deus apresenta. Existe uma prática muito comum, talvez, e eu creio que errada, que é negligenciar a solução de conflitos. Geralmente a gente procura deixar para lá, esperar o tempo resolver, e nunca tratar disso. O Vandir foi muito feliz hoje, ele falou bastante disso de manhã, mas sem dúvida esse é um problema, né? Muitas vezes nossos conflitos eles se acumulam e a coisa só vem à tona depois que é quase que impossível de tratar. Impossível por causa da dureza muitas vezes do nosso próprio coração em querer fazer algo a respeito disso. Mas uma primeira coisa que eu queria falar é que nós não devemos deixar os conflitos se acumularem. Nós não devemos deixar que isso atrapalhe a comunhão da igreja, a comunhão da família de Deus, a comunhão da família, a sua família mesmo em casa ou no relacionamento de marido e mulher. As causas, sem dúvida, a maior de divórcio é justamente conflitos não resolvidos, né? A coisa se acumula e chega num ponto que o casal já não sabe nem mais por que está brigando, mas o que eles sabem é que nenhum mais aguenta o outro. Por quê? Os motivos foram se acumulando. Pensando a respeito então da causa dos conflitos, por que eles acontecem? A primeira causa aqui
eu vejo que não é um problema necessariamente, mas é um fato. É porque nos relacionamos. Se você pensar em níveis de relacionamento, vamos trabalhar com alguns deles aqui. Pensar num relacionamento bem superficial. Com aquela pessoa que você fala bom dia, boa tarde no seu trabalho, na sua vizinhança. Você não briga com essa pessoa, né? Ou pelo menos não deveria, né? Só porque falou bom dia, não vai brigar com a pessoa porque ela te falou bom dia, né? Se você está de muito mau humor, pode ser que você retruque isso também. Mas enfim, normalmente não brigamos com pessoas que o relacionamento é extremamente superficial. E aí você coloca seus colegas de trabalho, as pessoas que você encontra na rua, quando você sai do prédio, enfim. É um nível de relacionamento muito pouco produtivo até. E eu comparo o relacionamento a engrenagens, né? Você pode pensar em duas engrenagens. E se elas estão afastadas a ponto de não se tocarem, você não tem nenhum problema de desgaste das peças, né? Quem trabalha com indústria sabe disso. Você não precisa lubrificar, você não precisa se preocupar com temperatura, porque aquelas engrenagens não estão encostando uma na outra. Mas ao mesmo tempo, elas não estão produzindo absolutamente nada. Duas engrenagens que não estão ligadas, elas não produzem nada, não geram nada. É como um motor que você tem lá a força girando e não tem nenhuma engrenagem encaixada nele, então ele não vai gerar nenhum produto daquilo. E assim é um relacionamento superficial, ele não gera nada. Aquela pessoa que fala bom dia para você e você responde bom dia para ela não adiciona muito na sua vida, e nem você na vida dela, porque não existe um relacionamento mais profundo. Mas quando você começa a tratar com as pessoas de uma forma mais próxima, e seus relacionamentos começam a ficar um pouco mais estreitos, você começa a encontrar algumas áreas de atrito. É como se aquelas engrenagens que antes estavam afastadas começam a se aproximar, e quando as engrenagens se aproximam, existe alguma coisa chamada o desgaste da peça, né? Ou seja, é o ferro com ferro, enfim, o material ali, cada dente daquela engrenagem encostando no dente da outra ali, e conforme aquilo vai girando e segundo a velocidade daquilo, o desgaste é maior. E aí você tem que usar o lubrificante, tem que se preocupar com a temperatura, senão a peça vai se acabar rapidamente. Só que esse tipo de contato e esse tipo de relacionamento gera resultado. As engrenagens juntas, elas estão gerando uma força. É uma máquina que está funcionando ali e ela está produzindo. Então, se você quer pensar numa igreja que não tem problemas de relacionamento, basta você desconectar as engrenagens. Se cada um de nós vai vir aqui no domingo, entra por aquela porta e fala bom dia, de noite fala boa noite e vai embora para casa, ninguém se conversa mais, nós não vamos ter problemas de relacionamento aqui na igreja, porque não vai existir relacionamento. Aí não vai ter conflito, mas também nós não vamos produzir nada. E tenho certeza que esse não é o padrão de Deus. Nós temos que nos aproximar, e quando as engrenagens encostam, vai haver o desgaste. Nós vamos ter que nos preocupar com essas coisas. E assim também vamos ter também os nossos conflitos. Então, a primeira razão pela qual existem os conflitos é porque existe relacionamento. Você pode até pensar, então é bom que tem conflito, né? Porque é sinal que nós estamos nos relacionando, né? Eu não acho que seja bom, mas pelo menos acho que é um sinal de que nós estamos mais próximos. E assim na nossa família, na nossa casa, nós temos muitos conflitos, né? É por isso que os irmãos às vezes brigam de manhã e de noite estão abraçados, né? Porque a vida deles é aquela, eles estão tão próximos e as engrenagens estão tão juntas ali que o desgaste acontece mesmo. Mas a beleza disso é justamente que de noite eles estão abraçados. Ou seja, eles sabem que são amigos, que são irmãos e que podem e contar um com o outro. Assim também deve ser na igreja. E se você tem conflito com algum irmão, saiba que isso é resultado também de um relacionamento. E pense naquelas irmãs lá em Evódia e Sintique. Elas tinham um relacionamento. Elas geravam um trabalho. O próprio apóstolo escreve aqui que elas esforçaram juntamente com ele no evangelho. Elas cooperaram com Paulo, as duas. Mas esse estreitamento e talvez esse trabalho mesmo, tenha gerado conflitos entre elas e elas não souberam resolver.
e agora estavam separadas e não estavam produzindo absolutamente nada. Os conflitos, eles são inerentes a um relacionamento mais íntimo. Tem um livro do Jaime Kemp que a gente sempre usa quando vai tratar com os casais, e ele escreve o seguinte, de uma moça que falou para ele assim: olha, eu nunca briguei com meu namorado, nós nunca discutimos, nosso relacionamento é perfeito. O Jaime Kemp escreve, ele ficou preocupado com aquilo. Ele falou: será que eles estreitaram o seu nível de relacionamento a tal ponto que pudessem realmente ter algum tipo de conflito? Será que eles conseguiram conhecer realmente um ao outro, ao ponto de conhecer inclusive os defeitos do outro? Isso, sem dúvida, é o que gerava os conflitos. Ele ficou preocupado com isso. E no casamento, o segredo não é não ter conflitos, mas é saber resolvê-los. E assim também, nós podemos transferir isso para o contexto da igreja, né? Conflitos nós vamos ter. E quanto mais nós nos estreitarmos, e quanto mais nos propusermos a trabalhar juntos, mais estaremos suscetíveis a isso. Porque conflitos são inerentes a relacionamentos. Esse é o primeiro motivo que eu relaciono aqui. Por que existem os conflitos? Porque nos relacionamos. Segundo motivo, eu queria ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago 4 e 1. Diz assim a palavra: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É a nossa pergunta aqui. De onde vêm os conflitos? E ele responde: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Por causa da nossa carne. E essa, tenho certeza que vocês pensaram, né? Quando foi os motivos do conflito, nossa carne não podia estar fora disso. Nós temos a natureza pecaminosa ainda, mesmo salvos no Senhor Jesus. Nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós ainda, gerando os seus frutos estragados. E aqui ele cita o motivo pelo qual eles guerreavam entre si. É por causa da carne. E nós temos que reconhecer isso. E nós reconhecemos isso com bastante facilidade nas outras pessoas, né? Olhamos para um irmão e nós pensamos: nossa, aquele irmão, ele tem um problema de caráter, de temperamento, seja lá o que for, que eu não consigo me dar com ele. Mas acho que o mais importante de olhar os irmãos, isso sem dúvida fazemos com mais facilidade, é olhar para nós mesmos e aceitar esse fato de que nós estamos ainda em processo de aperfeiçoamento, né? Nós não chegamos ao modelo, ao Senhor Jesus, aquilo que Ele é. Nós somos imperfeitos, nós temos a nossa carne. E quando existe um conflito, a primeira pergunta que talvez tenhamos que fazer é: será não? A pergunta é: qual é a minha parte nisso? Será que alguma característica da minha personalidade, algum pecado que eu cometi, a forma como falei, não gerou naquele irmão algum tipo de ressentimento? Essa é a primeira pergunta, porque aquilo que nos atinge, aquilo que o irmão fez para nós, nós sabemos perfeitamente. Muitas vezes não conseguimos entender o que aconteceu do outro lado. E às vezes nos colocarmos no lugar do outro pode ser bastante interessante para entendermos isso. Mas acima de tudo, a nossa carne é um problema. Na igreja lá em Corinto, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele reforça justamente isso que Tiago também colocou aqui. 1 Coríntios 3, versículos 3 e 4. Ele diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens?
Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Esse era o problema da igreja em Corinto, eles eram carnais. Eles estavam deixando aflorar nos seus relacionamentos todos os problemas e todos os pecados que a carne traz. E tudo isso gerava divisões entre eles e cada um assumia um grupo. E faltava ali justamente alguém que pudesse resolver esses conflitos, para que a igreja pudesse trabalhar junto. A igreja de Corinto, o apóstolo escreve que era uma igreja que tinha todos os dons, era completa em dons. Mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha tantos problemas, e problemas de relacionamento muito sérios. Por quê? Porque eles deixaram a sua carne vir à tona e trazer todos os problemas que a carne traz nos relacionamentos. E nós temos então que olhar para nós mesmos e pensar o que a minha carne está fazendo para que haja conflito entre eu e meu irmão. E sem dúvida, esse é talvez o maior problema nessa área de conflitos. E um terceiro motivo pelo qual nós temos conflitos aqui, eu chamei aqui de alvos desajustados. Olha o versículo que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, o versículo 2, ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Pensar concordemente é fundamental para andarmos juntos. Vou dar um exemplo aqui bastante fácil. Imagina que você encontra um amigo seu no centro da cidade. E você fala, vou pegar um táxi. E seu amigo fala, eu vou pegar um táxi também. Opa, então vamos pegar juntos. Vamos. Eles entram naquele táxi. O motorista pergunta, começa a andar para a direita ou para a esquerda? Um fala para a direita. E o outro, não, eu quero ir para a esquerda. Se eles não conversarem entre si e resolverem para onde eles vão ficar brigando o tempo todo, eles dois e o motorista. Bastava conversar antes, falar, para onde você vai? Eu vou para o Jabaquara, e você? Eu vou para Santana. Então nós não podemos andar juntos. Nós temos alvos diferentes. Você tem que pegar um táxi, eu tenho que pegar outro. Não dá para pegar o mesmo. Se você quiser, nós podemos até usar essa mesma questão quando se fala de julgo desigual. Seja em sociedade, em uma empresa, seja em casamento, namoro, seja lá o que for. São alvos diferentes. E você não vai conseguir caminhar junto por muito tempo, porque vai chegar uma hora que vai ter que vir a decisão. Vou para a esquerda ou para a direita? Alvos diferentes não vão chegar no mesmo lugar. Assim como aqueles amigos que pegaram táxi. Talvez eles vão deixar de ser amigos até, né? Depois de brigar tanto ali dentro do táxi. Mas enfim, Evódia e Sintique, elas tinham que pensar concordemente no Senhor. Elas tinham que entender e saber o porquê elas deveriam estar juntas. O propósito daquilo era muito maior do que talvez aquilo que gerou a contenda entre elas. É fundamental entre nós termos muito claro isso. Quando estivermos fazendo um trabalho com nossos irmãos, vamos deixar bem claro o nosso alvo e vamos trabalhar em torno daquilo. E se você pensar num alvo bastante amplo para a igreja, se nós estamos aqui para glorificar nosso Deus, nossas atitudes devem ser efetivas nesse sentido, todas elas, e de todos nós. E assim por diante, qualquer projeto, seja ele grande ou pequeno, é necessário pensarmos concordemente no Senhor, ainda que tenhamos opiniões diferentes sobre algumas coisas. Mas se eu coloco um alvo, fica muito mais fácil andar junto, e fica muito mais fácil evitar então esses conflitos. Alvos desajustados, sem dúvida, são uma fonte de conflitos. E qual a consequência então dos conflitos? A gente já viu alguns motivos, né? Que são inerentes aos nossos relacionamentos. Nós vimos a nossa carne e nós vimos os alvos desajustados. Mas qual é a consequência então, uma vez que duas pessoas ou mais estão em conflito? O que acontece? A primeira coisa que vejo aqui com essas duas irmãs é justamente a vida infrutífera. Se antes estavam juntas e elas eram colaboradoras entre si,
agora já não estavam mais. Estava cada uma para o seu lado. E aqui no texto nós não vemos mais elas como colaboradoras. Nós vemos elas com necessidade de serem socorridas. Ele pede até para um irmão aqui para que as auxilie, para que as ajudasse, para que elas pudessem resolver esse problema e voltassem a ser frutíferas. A vida a consequência de conflito, a primeira delas é uma vida infrutífera. Olha só Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Convido que nós abramos lá. Mateus 5, 23 e 24. E diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Interessante, né? A oferta estava preparada, a oferta pronta para ser colocada no altar. E aqui então o Senhor fala: não, se você tem algum problema, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. É interessante como nós somos muito propensos, muito mais voltados a oferecer a Deus, achando que isso é o suficiente. Recentemente eu olhei a história de Saul. E Saul, num dado momento, ele foi para a guerra. E Deus havia dado a vitória a ele já. Mas existia uma ordem. Ele deveria destruir tudo. Não deveria trazer nada. E depois daquela batalha vencida, Saul traz consigo o rei, que ele havia vencido, e traz os animais. E ele fala: os animais eu trouxe aqui para oferecer para o Senhor. É por isso que eu trouxe os animais. E Samuel, já avisado por Deus que Saul havia feito isso, ele fala: olha, o Senhor, antes dos sacrifícios, das ofertas, ele requer obediência. Interessante como Saul estava pronto para dar uma oferta, mas não estava pronto para obedecer. E não podemos apontar o dedo para Saul, não, porque muitas vezes a gente faz a mesma coisa. E aqui, muitas vezes estamos prontos para dar uma oferta, mas não estamos prontos para nos reconciliar com o nosso irmão. E é isso justamente que o Senhor ensina aqui, que se nós temos alguma coisa contra alguém, temos que resolver isso primeiro. Nossa vida é infrutífera enquanto estamos em conflito. Nossa vida é infrutífera. E nós não podemos deixar isso acontecer. Uma igreja, ela cresce e ela se multiplica através da participação de cada um, dos dons de cada um. E se duas pessoas estão em conflito, o corpo vai sentir isso, vai sentir falta de membros que precisariam estar trabalhando e não podem, porque estão em conflito. Primeira consequência, então, dos conflitos não resolvidos: vidas infrutíferas. Segunda, e bastante óbvia até, né? Vidas separadas. Em Corinto, lá que nós vemos, os conflitos, eles geraram grupos ali. E cada grupo provavelmente competia entre si para saber quem era o grupo mais santo, mas na verdade todos eram igualmente carnais. É muito triste ver conflitos separando famílias, conflitos separando casais, conflitos separando igrejas. E essa é a consequência mais visível de um conflito. E é bastante triste nós vemos isso em qualquer âmbito, tanto família, tanto na igreja, como amizade, como na amizade, enfim, vidas separadas. Mas o maior problema é que essa situação demonstra no coração de quem permanece assim a falta de amor ao próprio Deus.
vidas separadas, inclusive de Deus. Eu não quero dizer aqui que alguém vai perder a salvação por estar em conflito com seu irmão. Não vai acontecer isso. Mas eu digo aqui que existe uma separação do propósito de Deus para a sua vida. Você vai estar com seu relacionamento quebrado com seu irmão e com ele também, com Deus também. Olhe lá 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? Esse versículo eu aprendi quando eu era bem pequeno. Naquela época que tem uma idade assim que os irmãos gostam de brigar, né? Principalmente os meninos, né? Chega a adolescência assim, a irmã vira alvo, né? O seu prazer é ver ela irritada. É uma idade meio difícil, eu passei por isso também. E esse versículo batia na minha mente. Como é que eu posso fazer isso com a minha irmã e falar que eu amo a Deus, né? Já de criança parece que a palavra ela tem o seu efeito. E a gente cresce, né? E as lições têm que ser reaprendidas. E João escreve aqui para a igreja de novo. E aqui o irmão não é só o irmão na carne não, né? Mas é o irmão na fé. Como é que eu vou falar que eu amo a Deus e nós não vemos a Deus aqui? Pelo menos fisicamente não. E nós não conseguimos amar o irmão a quem nós estamos vendo. O argumento de João é muito forte. Ele fala: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então, além de não cumprir com o mandamento do amor, também está mentindo. Duplo pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Os conflitos trazem vidas separadas, não só entre nós, mas também atrapalham a relação nossa com o nosso Deus. Nos colocam nessa condição aqui de cantar, que nem nós cantamos, né? Eu te amo, ó Deus, né? Tem que ser uma verdade isso. Nós cantamos as palavras de alguém que escreveu, mas quando cantamos elas são nossas também. Será que nós mentimos aqui? Temos que pensar seriamente nisso, de fazer essas palavras verdade quando nós as cantamos, né? Se eu disse que eu amo a Deus, eu tenho que amar meu irmão também. E não deve existir um irmão que não ame. E amor aqui, a gente sempre fala isso, ele não é um sentimento que brota no coração, né? Que nem o pessoal fala. Não. O amor, antes de tudo, é uma decisão que eu tomo em favor de alguém. É uma decisão que sai da minha mente e não do meu coração. E eu creio, irmãos, que essa decisão que tomo, depois ela pode gerar, sim, um sentimento para com meu irmão. Mas, antes de tudo, ela é uma decisão. Senão, o Senhor não estaria mandando que nós amássemos uns aos outros. Nós teríamos que esperar, talvez, nós sentimos alguma coisa. Mas não é isso que a palavra mostra. Então, uma consequência aqui dos conflitos são vidas separadas. E por último, a última consequência que vejo aqui é a perda da paz. É a perda da paz. Eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15. Colossenses 3, de 12 a 15. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Ele fala uma série de coisas aqui, revestivos, né? De uma série
de qualidades. Ele fala: perdoai-vos, suportai-vos, suportando-vos uns aos outros. E no final disso tudo ele fala: e a paz de Deus. Como resultado. Aqui é importante separar o que a palavra de Deus chama de a paz com Deus. E o que nós vemos aqui é a paz de Deus. A paz com Deus é aquela paz que o Senhor Jesus estabeleceu ali na cruz. E quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, temos paz com Deus. Isso ninguém tira. Nós não somos mais filhos da ira. Estamos reconciliados com Deus. Somos filhos amados dele. Mas a paz que ele cita aqui, essa paz de Deus, é aquela que nós temos por andar nos caminhos do Senhor. Eu não posso usufruir dessa paz de Deus se eu não ando nos caminhos que Deus colocou para mim, se eu não sigo aquilo que Ele me ensina na Sua palavra, se eu vivo a minha vida na carnalidade. Aqueles irmãos em Corinto, eles não tinham paz de Deus ali, eles tinham muita confusão, muita briga. E talvez eles deitavam ali à noite no travesseiro para dormir e eles se lembravam dos conflitos que eles tinham com seus irmãos, das dificuldades. Os ajuntamentos que eles tinham ali talvez traziam muito mais dificuldade do que edificação. Não tinham a paz de Deus. Mas a paz de Deus é resultado justamente daquilo que foi praticado antes, naquilo que nós vemos antes aqui. De uma igreja que vive em harmonia, de pessoas que vivem em harmonia. Aí sem dúvida vamos poder usufruir dessa paz. E se eu estou em conflito, eu perco isso. Eu perco essa paz de Deus. E nós, sem dúvida, seremos muito mais bem-aventurados e felizes se obedecermos esses preceitos da palavra. Se pudermos pensar nesses conflitos como algo que deve ser retirado totalmente dos nossos relacionamentos. Ainda que saibamos que é completamente impossível para nós, vivendo na carne, estar totalmente livre disso. Como eu disse, no casamento, o segredo não é viver sem conflitos, mas é saber resolvê-los. E na comunhão da igreja a mesma coisa. Eventualmente eu vou fazer alguma coisa que vai ferir meu irmão, ele vai fazer alguma coisa que vai me ferir, e eu tenho que saber resolver isso. Nós não podemos ser carnais e alimentar um conflito e deixar isso permanecer e trazer todos esses resultados negativos que nós vemos. A solução para isso foi aquilo que nós ouvimos, começamos a ouvir hoje e sem dúvida ouviremos o restante de semana que vem. É o perdão. É poder tratar disso de frente. É poder reconhecer muitas vezes o nosso erro e poder sinceramente nos dirigir ao nosso irmão pedindo perdão a ele. É poder muitas vezes abrir mão do nosso direito, que muitas vezes sentimos que é o direito da vingança, que não existe isso, né? Mas nós sentimos que temos isso. E quando alguém diante de nós vier com pedido de perdão, nós prontamente concedemos. Isso tudo é muito difícil. O Ivandir mesmo falou, não é fácil de falar, de compreender, mas difícil de praticar. E é por isso que existe tanta divisão. Eu lembro sempre quando eu leio sobre unidade, lembro muito do irmão Marino. Ele foi uma pessoa que ele literalmente batalhava pela unidade. Eu senti isso várias vezes, vi isso várias vezes. E lá em Efésios nós somos ensinados a lutar por isso também. Esforçai-vos diligentemente, diz lá. Então não é algo natural. Não tenho dúvidas que o Senhor Deus nos capacita para isso. Para nós conseguirmos viver mesmo com tantas pessoas aqui, e cada um aqui é diferente em vários aspectos, não só na idade, na profissão, na maneira de agir e de pensar. E sem dúvida isso vai gerar conflitos. Mas a maravilha da igreja é reunir todas essas pessoas, todos nós, em uma família. E poder, através do Espírito Santo, através da salvação que temos em comum, caminharmos juntos. E juntos atingimos o objetivo supremo da igreja, glorificar o nosso Deus aqui nessa terra.
e através disso poder levar a beleza do Evangelho e da salvação àqueles que ainda não receberam. Nós possamos, irmãos, ser sábios diante desses ensinamentos da palavra de Deus, e possamos avaliar a nossa própria comunhão com a igreja. Se você não tem nenhum conflito, pense talvez que você também não tem nenhum relacionamento, e portanto se esforce em relacionar-se, porque é necessário, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E se você tem conflitos, procure encarar isso como algo até certo ponto sem dúvida agir de maneira diferente. Que assim seja entre nós.